Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o pregador Iago João e neste dia estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, glorificar o seu nome e também aprendermos de sua palavra. Estarei trazendo a reflexão da parte do Senhor para o teu coração e em seguida estarei orando pela sua vida. E eu quero te convidar a estar comigo aqui todos os dias. É muito importante que você clique aqui embaixo nesse botão que está escrito inscrever-se e em seguida clicar também no botão gostei, né? E além disso ativar o sininho de notificações na opção toda para estarmos aqui nesse propósito de oração que nasceu no coração de Deus, amém? E vai ser uma bênção de Deus e um prazer ter vocês aqui comigo. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar vocês a ouvir a palavra do Senhor e eu quero ler com vocês aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13. Hoje nós vamos aprender acerca da história do rei Davi, amém? Diz assim a palavra de Deus: Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Meus irmãos, sabemos que naquela época sempre havia um rei sobre Israel e na maioria das vezes levantado por Deus. Por que eu digo na maioria das vezes? Porque Saul, antes de Davi, ele era rei e não foi pela vontade do Senhor Saul ser rei, mas sim pela vontade do povo. O povo viu que Samuel já estava velho e além disso também viram que os filhos de Samuel não estavam andando conforme a palavra do Senhor, os caminhos do Senhor. E eles acabaram pedindo um novo rei sobre Israel. Até então, irmãos, Samuel ele era, e sempre foi, profeta, juiz e sacerdote. Então o povo rejeitaram não a Samuel, como o próprio Deus disse, mas a Deus. Mas Samuel, ele era o escolhido do Senhor para governar aquele povo, aquela nação. E o povo acabaram pedindo um novo rei sobre Israel. Então não era a vontade de Deus, e sim do povo. E com isso Deus, ele deu a direção a Samuel e foi levantado Saul para ser rei de Israel. Mas até então não era a vontade do Senhor. Só que aí Saul ele pecou contra o Senhor. Samuel mandou fazer de uma forma e ele acabou fazendo o contrário àquilo que o profeta Samuel havia dito. Então ele pecou contra o Senhor, não fez conforme a vontade do Senhor. E no capítulo 16, como nós lemos, Deus ele deu a direção a Samuel para ungir um novo rei sobre Israel. E Samuel ele vai até a casa de Jessé e chegando lá, os filhos de Jessé eles começam a se apresentar a Samuel. Até então, irmãos, os filhos de Jessé, com toda certeza, eles tinham aparência de rei, eles tinham estatura de rei, eram fortes e tudo mais, porém não tinham o coração que Deus se agradava, porque Deus ele não está preocupado com a aparência. Por isso que no versículo 7 do capítulo 16 a Bíblia diz: Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, eles tinham sim a aparência de rei, porém não tinham o coração que Deus se agradava. Então Deus ele fala para Samuel que o Senhor não está em busca de aparência, o Senhor não está preocupado com a aparência, mas sim com o coração que agrada a Deus. E os filhos de Samuel, de Jessé, que estavam ali se apresentando, eles tinham a aparência, mas não tinham o coração que Deus se agradava, e nenhum deles foi escolhido. E com isso Samuel pergunta a Jessé: mas já se acabaram os jovens? E ele responde: não, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. E sabe qual foi a resposta de Samuel, meus irmãos? Samuel disse: então mande-o chamar, porque nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então Deus ele escolheu Davi, não pela sua aparência, mas pelo coração que Davi tinha diante da presença do Senhor. É por isso que a Bíblia nos mostra que Davi ele era o homem segundo o coração de Deus, glória.
E Deus, ele deu um chamado maravilhoso para Davi. Sabemos que quando Davi ele foi ungido, ele era jovem, ele não tinha, meu irmão, aparência de rei, ele não tinha uma boa estatura, não, meu irmão. Davi ele era jovem, talvez Davi tinha ali seus 17 anos de idade. E ele foi escolhido pelo Senhor, mas ele não sentou diretamente no trono. A Bíblia nos conta que quando Davi ele veio sentar no trono, ele tinha 30 anos de idade. Então houve um processo até Davi chegar a sentar no trono. Mas diante de Deus, ou seja, para Deus, Davi ele já era rei no lugar de Saul. E é interessante lembrarmos, irmãos, que como eu li para vocês no versículo 13, no momento em que Davi ele é ungido rei de Israel, o Espírito de Deus se apodera de Davi daquele dia em diante. Então tenha certeza de uma coisa, irmão. Saul estava no trono, mas para Deus quem era rei era Davi. Saul estava no trono, mas o Espírito de Deus estava sobre Davi. Saul estava no trono, mas quem vencia as maiores guerras e batalhas era Davi. Talvez você não está pegando essa palavra. Deus não está preocupado com posição. Deus não está preocupado com aparência. Deus quer um coração sincero, contrito e quebrantado diante da sua presença. Então, meu irmão e minha irmã, não é a tua posição eclesiástica, não é a posição que você exerce, o cargo, que define a sua unção, que define quem você é diante da presença do Senhor. É a unção de Deus que determina quem você é diante da presença do Senhor. Não esteja em busca de cargo e posição, mas esteja em busca do Espírito de Deus. Esteja em busca da unção do Espírito Santo, amém? Eu quero convidar você aí nesse momento, se você puder, feche os seus olhos para assim estarmos orando, amém? Oremos em nome de Jesus. Santo Deus e glorioso Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui neste dia reunidos em Tua presença para Te agradecer por todas as coisas. Cremos, meu Pai, em Tua palavra. Cremos que somos escolhidos pelo Senhor e temos a certeza que muitas das vezes a gente não tem a aparência, a gente não tem, meu Pai, a estatura para determinada coisa, mas o mais importante nós temos que é a Tua presença, é o Teu Espírito Santo. E o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus que pode fazer todas as coisas, é um Deus que pode fazer o impossível acontecer. E neste momento, Senhor, queremos aqui clamar ao Senhor, pedir que o Senhor opere o melhor, o Teu poder em nossas vidas, que nesse momento, meu Pai, o nosso coração, ele venha ser voltado para Ti, que nós venhamos ter um coração puro, sincero, contrito e quebrantado diante da presença do Senhor, assim como Davi tinha. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente e nos conceder a graça de ter um coração desse, meu Pai, e que a Tua unção, o Teu Espírito Santo esteja sobre nós todos os dias, porque o Senhor é Deus poderoso para confundir a terra através de gente pequena, através de gente improvável. É por isso que a Tua palavra diz que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Cremos que estamos aqui, Senhor, e somos escolhidos pelo Senhor. Não é porque a gente tem uma estatura, não é porque a gente tem uma certa condição financeira, é porque o Senhor nos escolheu e achou em nós o que muitas pessoas não conseguem achar. Cremos, meu Pai, que nós somos as coisas loucas desse mundo que o Senhor escolheu para confundir as sábias. Que o Teu Espírito Santo, a Tua unção esteja sobre nós hoje e sempre para a glória do Senhor. Abençoa esse dia poderosamente conforme o Teu querer, que seja um dia de milagre, de bênção e que venhamos viver a Tua vontade em nome do Senhor Jesus. Seja um dia de vitória na presença do Senhor em cada um de nós. Abençoa minha vida e abençoa os irmãos que estão aqui orando comigo no nome de Jesus. E seja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, meu Pai, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e glória a Deus. Meus irmãos, é uma alegria ter vocês aqui. Eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que mais vidas estejam aqui orando conosco, amém? Vai ser uma bênção. Te espero hoje à noite às 6 horas da noite, amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.